Now, the Bible says, he saw the Spirit of God like a dove, and he said, behold the Lamb of God, and the dove came on the Lamb, and abode. I like that, abiding. Agora, a Bíblia disse que ele viu o Espírito de Deus como pomba, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus. E a pomba veio sobre o Cordeiro e repousou. Eu gosto desse repousar. Now, what if the lamb would have snorted like a wolf, while the dove would have been gone? Agora, e se o cordeiro tivesse grunhido como um lobo? Ora, a pomba teria ido embora. You know, sometimes I wonder if that's the reason that so much trouble is in the church. If we are the lambs of God, we should have the nature of lambs if we expect the dove to abide. You believe it? I do. Sabem, às vezes eu me pergunto se essa é a razão por que há tantos problemas na igreja. Se somos os cordeiros de Deus, devemos ter a natureza de cordeiros. Se esperamos que a pomba repouse. Vocês creem nisso? Eu creio. Now, if we'll watch the dove, the reason it stayed on the lamb because her nature was the same. And the reason that the dove stays on the Christian, he'll stay there as long as he's a lamb. Agora, se observarmos a pomba, a razão pela qual ela repousou sobre o cordeiro foi porque a natureza deles era a mesma. E a razão por que a pomba repousa sobre o cristão, ela ficará lá enquanto ele for um cordeiro. But when he takes a different nature, the dove will take its flight. Mas quando ele assume uma natureza diferente, a pomba alçará voo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus conhece os seus, e aos seus ele tem uma marca para dar aos seus. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 30, ele diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Um selo quer dizer uma obra consumada. Ele passa pelos testes e recebe o selo. Todas as pessoas, quando vêm a Deus, eles são testados primeiro, passam por provas. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que é segundo Deus intercede pelos santos. Então Deus nos chama e ele nos dá algo que ajuda o crente, sela o crente a permanecer firme em sua palavra. Então aí esse homem, essa mulher que recebe este Espírito Santo, então ele tem essa escritura a seu favor. É o 28 de Romanos 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós
Sempre ouvimos e sempre compreendemos isto, que em todo o tempo, desde que o pecado entrou no mundo, houve então uma perseguição à verdade. O diabo sempre sela os seus também. E Cristo, ele tem um selo para os seus também. Isso mostra que todos recebem um espírito para lutar a favor da luz ou a favor das trevas, ou lutar a favor da verdade ou a favor da mentira. Note bem isto. O errado, ele é errado. E mesmo que todo mundo ou o mundo todo esteja fazendo. Você percebeu? O errado, ele é errado. O erro é o erro. O que era errado não deixou de ser errado hoje. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Por outro lado, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Mesmo que ninguém concorde, mas o certo, ele continuará sendo certo. E o errado continuará sendo errado. Então vejam bem o que Gilberto Chesterton disse: cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm coragem de não serem atuais. Porque é um tempo da inversão de valores. As pessoas praticam o erro e atribuem aquilo à modernidade, que é um novo tempo. E às vezes tem uma placa escrita dentro da igreja: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem. Então, se ele entrou aquele dia no templo com a Zohag, porque eles estavam fazendo aquilo que não deviam fazer no templo, quer dizer que hoje ele entraria, mas nós estamos vivendo um tempo moderno, Senhor. Agora é lícito errar. Agora é lícito fazer aquilo que é imoral, é indecente. Não, ele não modernizou. Ele ainda é o mesmo. Agora, Deus sempre tem alguém para se posicionar por aquilo que é certo. E quem está no erro sempre vai achar que aquela outra pessoa está errada. Agora, há uma pergunta. A quem que você quer alegrar? Você vai alegrar um lado ou vai alegrar o outro lado? Não tem jeito. Jesus, nós acabamos de ler em São Mateus capítulo 6. Jesus dizendo para nós este versículo que é conhecido por todos que leem a Bíblia. O que o Senhor diz? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A quem que você está entristecendo? E a quem você está alegrando? Depende daquilo que você recebeu, do Espírito que está em você. Que pelo fruto se conhece a árvore. O profeta diz na mensagem O Livro da Vida, o Cordeiro 92. Admiro um homem com coragem suficiente de chamar o que é certo de certo e o que é errado de errado, indiferente de quem seja. Está vendo? Não importa quem seja a pessoa, meus irmãos. É um membro, é um diácono, é um pastor. Se ele está praticando errado, aquilo tem que ser chamado. É errado, tem que acertar. Se for um membro, tem que chamar ele, está errado.
Porque essa posição, esse ofício que nós recebemos aqui na terra, não dá direito da gente fazer o que quer. Não, nós estamos sujeitos às mesmas coisas que os demais estão. Não é porque eu tenho o povo a meu lado que eu posso então agora praticar aquilo que eu quero praticar. Então o profeta diz isso. Então o errado é errado, então ele admirava a pessoa que chamava o certo de certo, o errado de errado, não importando quem fosse que estivesse fazendo. Se você está fazendo certo, continue fazendo certo. Agora, em cada época, houve sempre um pequeno punhado de homens que teve coragem de não unirem-se ou não serem atuais com a modernidade, com a inversão de valores. Mas esse pequeno punhado de homens tem ousadia de não se compactuarem com o engano, mas se posicionarem pela verdade, não importando o que aquilo lhe custe. Ele terá a graça do Espírito Santo, porque ele recebeu algo diferente no seu interior. Ele recebeu o selo de Deus. Então, se ele recebeu o selo de Deus, ele não quer entristecer o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então esse é o seu procedimento, esse é a sua luta, esse é o seu caminho, prosseguir. Então ele recebe esse Espírito Santo e ele prossegue fazendo aquilo que o Espírito Santo lhe ordena que ele o faça. Agora, Deus não olha a aparência do homem, Deus olha para o coração. O livro da vida do Cordeiro 126. Ele olhou para o coração de Jacó. Jacó tinha um propósito sólido, esse era conseguir aquele direito de primogenitura. Ele olha para o seu coração e vê o que você deseja. Se é fama, se é dinheiro, se é mulher, se é posição, se é isso, se é aquilo outro, ou se é receber realmente o selo de Deus. Aí está o crente verdadeiro, hoje. Então deixe o mundo chamá-lo de qualquer coisa que queira, até mesmo os seus amigos, seus parentes, a própria igreja. Deixe dizerem que você é fanático se quiserem, porque chamaram Jesus de Beelzebu, quanto mais chamarão a vós. Agora, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Agora não é a gente praticar aquilo que não devemos praticar e depois dizermos que estamos sofrendo por causa do Evangelho. Agora, o que é o selo de Deus, então? Não entristeçais o Espírito Santo. O quê? Você não deve procurar isso, não entristeçais o Espírito Santo agora. Sei que alguns deles dizem que é isto ou aquilo mais, mas não importa. A Bíblia disse, seja a palavra de cada homem mentira e a minha verdade. Não é questão de guardar dias, não é questão de estar na igreja todos os dias, não é questão de fazer isso, fazer aquilo, dar esmolas. É questão de você ter o Espírito Santo em você. Então, quando você tem o Espírito Santo, então você é guiado pelo Espírito Santo e não por um sistema humano. Porque o Espírito Santo em nós, ele nos dá liberdade para ir, para vir. Então ele dá liberdade para você fazer aquilo que você quer fazer. Ouvir o que você quer ouvir, ir onde você quer ir. Aí você pode dizer, mas isso aí é muito liberalismo.
Mas depois que você recebe o Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo, depois que você foi testado, você foi provado e você então tem a sua natureza mudada, então seus desejos agora para alegrar o Senhor da glória. Você não tem mais desejos de entristecer, porque você não está mais servindo a carne e seus desejos. Você agora não está mais servindo ao mundo, a Mamon. O seu prazer agora está na lei do Senhor, e na lei do Senhor você medita de dia e de noite. Então você tem essa liberdade, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Quando nós recebemos esse Espírito Santo, não há necessidade de que alguém fique te vigiando. Não faça isso, não faça aquilo, não ouça tal pessoa, não vá em tal lugar. O mensageiro desta era não falou isso. Ele disse: é apressante, é necessário, é urgente que você receba o Espírito Santo, porque do contrário você não poderá levantar-se na primeira ressurreição. Então qual que é a minha maior necessidade? Qual que é a sua maior necessidade? É receber esse Espírito Santo. Então ao receber esse Espírito Santo, aí está. Os frutos demonstram se você o tem ou não. Olha o que está no seu coração. Deus olha para o coração. Tem malícia? Tem desejos impuros? Tem ódio? Tem maldade? Tem indiferença? Se ainda seu coração tem essas coisas, você não tem o selo de Deus ainda. Porque o Espírito Santo não vai te dar este selo. Deus não vai dar esse selo para você. Primeiro ele vai limpar, lavar seu coração, tirar dali toda a imundícia e te dar um coração segundo Deus. Vai tirar esse coração de pedra, sem misericórdia, sem compaixão, e te dar um coração de carne, e nele estará gravada as leis do Senhor. O errado continua errado, mas o certo continua certo. Então não importa o que os demais estejam fazendo, você sabe aquilo que você pode e deve fazer, porque você tem recebido este Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, gente! Por isso que nós repetimos, é apressante, é necessário, é urgente que você receba, que eu receba o Espírito Santo. Porque se você não tiver o Espírito Santo, você tem outro espírito. E esse outro espírito vai lutar contra as coisas de Deus. Mas se você tem o Espírito de Deus, você luta a favor do Espírito, das coisas de Deus. É o que Jesus disse a Pilatos. O meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por mim. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te abençoe. Busque esse Espírito Santo. Faça como Jacó, buscou a primogenitura, porque isso era o maior sonho, aquilo que era o seu propósito sólido, era conseguir aquele direito de primogenitura. E todo chamado por Deus tem esse desejo sólido no seu coração, receber o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Amém.